Olá, meu povo, estamos de volta. Hoje um novo dia e ontem eu deixei para vocês uma atividade a respeito de frase, oração e período. Eu sei que nós já trabalhamos isso em sala de aula, mas nós estamos adiantados em relação ao conteúdo do livro. Por isso, nunca é demais nós relembrarmos alguns conceitos, ok? E a gente ficou de responder hoje essa atividade. Nós iremos corrigir a partir de agora. E se você tiver qualquer dúvida, você pode assistir o vídeo quantas vezes forem necessárias. E eu peço a vocês também que coloquem as suas dúvidas, registrem essas dúvidas nos comentários do YouTube ou na nossa plataforma digital. E assim que possível, na aula seguinte, nós tiraremos essas dúvidas, tá bom assim? Eu também preciso que vocês deem um ok lá, dê sinal de vida, tá bom? Para eu saber que você assistiu essa aula. Eu preciso registrar sua presença. Então comente, fale alguma coisa, mande um recadinho, coloque lá sua pergunta. É importante que você marque sua presença, tá bom? Então vamos lá. Eu espero que vocês tenham curtido aí o Aprenda a Sintaxe, porque aqui eu me diverti. Só para a gente relembrar, mais uma vez, vamos ver aí frase. O que é frase? O conceito de frase ele é muito abrangente. Por quê? Porque frase ela pode ser uma estrutura simples, mas ela pode ser uma estrutura também complexa. E ontem nós vimos que existem frases nominais e frases verbais, contanto que seja um enunciado de sentido completo. Quando eu digo para vocês, bom dia, eu estou falando de um enunciado que possui sentido completo. Todo mundo entende quando eu digo bom dia, portanto, bom dia é uma frase. Se eu disser não, não, também é uma frase, pois ela possui sentido completo. Nesses dois exemplos, esses dois primeiros exemplos que nós temos aqui exemplos de frases nominais, que são frases que possuem apenas nome. Essas frases nominais normalmente são curtas, são bem diretas e são muito utilizadas, gente, em anúncios publicitários, títulos de livro, filmes, todas frases nominais. Mas nós temos ainda frases que possuem uma estrutura mais complexa, frases que possuem verbos. Aqui nós temos pelo menos 4. A primeira delas, o menino não obedeceu ao pai. Se eu tenho aqui o verbo obedecer. Obedecer é um verbo. Portanto, nesse exemplo aqui nós temos uma frase verbal. Na oração seguinte, por favor, sente-se aqui comigo. Nós também temos a presença do verbo sentar. Então, trata-se de uma frase verbal. Você quer saber o motivo da minha preocupação? Vejam só, verbo querer, saber. Nós temos dois verbos aí nessa frase. Uma frase verbal, uma frase que possui uma estrutura muito mais complexa. E aqui eu trouxe para vocês um anúncio publicitário, também com frase nominal. Vejam aí, eu só estou selecionando aqui o ponteiro, eu estou aprendendo ainda. Banho e tosa, aqui seu cão sai um gato. Não é frase nominal, é frase verbal, porque nós temos aqui, ó, o verbo sair, sair. Deixa eu só marcar para vocês. Então, aqui está um anúncio também, só que agora com estrutura mais complexa, um enunciado muito mais estruturado, porque ele tem um verbo. Então, aqui em cima, frases nominais e aqui embaixo um enunciado verbal. Entendido? Foi só para relembrar, porque eu já sei que vocês sabem. O que dizer então da oração? A oração é muito fácil de ser identificada. Muito fácil, tranquilíssimo. Eu preciso apenas conhecer os verbos. Eu preciso saber o que é um verbo. Para relembrar, verbo é aquela palavra que indica ação, estado ou
fenômeno da natureza. Se eu tenho verbos no enunciado, lógico que eu tenho aí, então, uma oração. Vamos aqui aos primeiros exemplos. Vou colocar aqui o meu ponteiro, meu apontador laser. Eu fui ao cinema. Por que que eu fui ao cinema é uma oração? Porque nós temos aqui o verbo fui, o verbo ir da terceira conjugação no pretérito. Agora, eu tenho uma segunda oração. Eu fui ao cinema e me diverti muito. Preciso localizar verbos. Se tiver verbo, verbos ou um conjunto de verbos, eu tenho aí, então, oração. Continuando aqui, eu tenho fui, diverti. Nós temos dois verbos aí. Se eu tenho dois verbos, então eu tenho duas orações. No terceiro exemplo, nós temos que eu fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ser horrível. Entre parênteses, está constando aqui que tem três orações. Como é que eu sei que tem três orações, professora? Eu sei que tem três orações porque simplesmente eu tenho três verbos nesse enunciado. Fui, diverti, ser. Então, temos aí três orações, três enunciados, um com uma oração, o outro com duas orações, o outro com três orações. Eu só vou adiantar para você que as orações podem ser coordenadas e subordinadas. Esse é um conteúdo que vocês ainda verão o ano que vem, certo? Mas para adiantar, as orações coordenadas, elas são independentes. As orações subordinadas, elas dependem uma da outra. Não vou confundir a cabeça de vocês agora. Eu só preciso que você saiba contar as orações dentro de um enunciado. E para isso, lembrando, o número de orações dentro do enunciado vai depender do número de verbos que ele possua. Continuando, só para a gente relembrar o que viria a ser período. Bom, período depende do número de orações que nós temos dentro de um enunciado. O período ele pode ser de dois tipos, simples ou composto. Para o período ser simples, eu tenho que ter apenas uma oração. Ou seja, o período deve apresentar um único verbo. O período composto, ele tem que ter mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. Temos aqui uma imagem que retrata muito bem isso. Vejamos os exemplos. Eu não tenho aqui comigo a certidão de nascimento dele. Vejam só. Temos aqui o verbo ter. Se eu tenho apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração. E se tem apenas uma oração, esse período é chamado de período simples. No segundo exemplo, nós temos, mas só tem um jeito de descobrir. Temos o verbo ter, temos o verbo descobrir. Se eu tenho dois verbos, logo eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, esse período não é mais simples. Esse período é o período composto. Vamos ver ainda outros exemplos de período simples. Eu visitei minha tia ontem. Vamos primeiro localizar o verbo nesse enunciado. O verbo é o verbo visitar. Como não existe nenhum outro verbo, eu vou dizer que esse enunciado tem uma oração apenas. E se ele tem uma oração apenas, ele é chamado de período simples. No enunciado seguinte, eu tenho que eu visitei a minha tia, mas meu tio não estava em casa. Vejam só, nós temos aqui dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, esse período ele é chamado de período composto. Os períodos compostos, eles estabelecem algumas relações, certo? A relação de coordenação e de subordinação, como eu falei no slide anterior.
Só para te mostrar como funciona, eu separei aqui dois exemplos. Um exemplo de coordenação e um exemplo de subordinação. O primeiro exemplo aqui embaixo. Eu fui a Paris e vi a Torre Eiffel. Nós temos fui, primeiro verbo, vi, o segundo verbo. Por que coordenação? Nós temos aí duas orações. Essas duas orações, elas são independentes. Eu posso dizer, eu fui a Paris. Uma outra oração, eu vi a Torre Eiffel. Percebam que essa oração, ela é ligada por um conectivo e. É ele que faz essa relação. Ele adiciona mais uma oração à primeira que já existe. Mas a primeira, por si só, ela já é independente. Eu fui a Paris. Não há nada que eu precise fazer para complementar essa oração. Vamos ao período composto. O que seria o período composto? Por subordinação. Exemplo, não visitei o Museu do Louvre. Visitei. Porque estava uma fila enorme para entrar. Estava é verbo, entrar também é verbo. Se eu tenho mais de um verbo, eu tenho mais de uma oração. Nesse caso, eu tenho três orações que formam um período composto. Mas por que por subordinação? Percebam que ela precisa de um complemento. A primeira oração ela é até independente, mas a segunda não pode existir sem a primeira. E por causa disso, ela é subordinada à primeira, por isso o nome subordinação. Muito bem, até aqui tudo muito claro, né? Vamos então testar os nossos conhecimentos. Vamos tentar responder essa atividade, certo? Vocês já copiaram no caderno, essa atividade foi passada já no vídeo de ontem. E agora nós iremos corrigir. Portanto, abra aí o seu caderno, em mãos à obra. Número 1. Analise as frases seguintes e identifique as que também são orações. Todas elas são frases, porque vocês sabem que as frases possuem estruturas simples e estruturas, e elas também são mais estruturadas. Quando a gente diz que ela é mais estruturada, quando ela gira em torno de um verbo. Então, eu posso ter a frase nominal, apenas nomes, e a frase verbal, quando possui verbo. O que está pedindo o enunciado? Que você indique quais dessas frases também são orações. Aí nós temos a letra A. A letra A diz assim: parabéns por tudo. Pergunta. É esse passo a passo que você deve seguir. Primeira coisa a se fazer, e vocês já sabem, é localizar o verbo. Nessa letra A, existe verbo? Não, muito bem, vocês acertaram. Tenho certeza disso. Não tem verbo, então aí não é oração. Você não vai marcar a letra A. Letra B. Que comportamento agressivo. Vamos lá? Vocês podem circular, sublinhar, pintar o verbo. Na letra B, esse enunciado tem verbo? Não. Se não tem verbo, ele é apenas uma frase e não é oração. Muito bem, estou gostando de ver todo mundo acertando. Pegue sua canetinha, vai colocando um Czinho de certo aí. E assim que a gente puder estar juntos novamente, eu quero ver os cadernos de vocês, tá bom? Letra C. Será que ele vem hoje? E aí, esse enunciado tem verbo, meu povo? Tem sim. O verbo vir é um verbo na terceira conjugação, porque é terminado em IR. Então, agora sim, nós temos a primeira oração dessa questão número 1. Por que a oração? Porque ela possui verbo. Na letra D, eu quero. E aí, temos verbo? Já está até conjugado, né? Na primeira pessoa do singular, eu quero, tu queres, ele quer. Então, nós temos aqui o verbo querer. Se nós temos verbo, nós temos oração e você vai marcar também aí um X na letra D.
Não esqueça de sublinhar o verbo para justificar o porquê que ela é oração. Nós temos ainda a letra E. Na letra E, agora, por favor, vamos aí localizar o verbo? Cadê o verbo? Vocês estão vendo? Eu também não. É apenas uma frase nominal. E na letra D, por último, nós temos nem pense nisso. Letra F, nem pense nisso. Nós temos verbo na letra F? Sim, o verbo pensar, no tempo presente do indicativo. Nem pense nisso. No modo imperativo, né? Não no indicativo, no modo imperativo negativo. Nem pense nisso. Se eu tenho aí um verbo, logo eu tenho aí oração. Portanto, eu vou marcar a letra C, D e F, porque esses enunciados todos aí são orações. Número 2. Nesse enunciado aqui, essa questão está pedindo que você diga quantas orações possuem todos esses períodos. Para eu saber o número de orações, primeira coisa, localizar o verbo. Se tiver apenas um verbo, eu vou dizer que esse período é simples. Muito bem. Se eu tiver mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo, esse período será composto. É importante, muito importante, que a gente marque, seja de canetinha, circule, sublinhe os verbos, porque depois nós vamos estudar sozinhos e a gente precisa saber o motivo disso aí ter sido considerado um período. Vamos então à letra A. Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. Isso não vai acontecer com vocês, lógico. Vocês leram, vocês entenderam e vocês vão fazer certo. Vamos lá? Primeira coisa, localizar os verbos desse primeiro enunciado. Nós temos aqui li, temos reli e temos entendi. Nós temos então 3 verbos. Se nós temos 3 verbos, quantas orações nós temos aí? Vamos lá? Me digam. Exatamente, 3 orações. Muito bem. Vamos então para a letra B. Na letra B, na semana passada fomos ver o filme do Batman. Nós temos aqui verbos. Quais são esses verbos? Fomos e temos o verbo ver. Esses verbos estão juntinhos e eles formam uma locução verbal. E quando eu digo que é uma locução verbal, eu digo também que ele pode ser substituído por apenas um verbo. Na semana passada vimos o filme do Batman. Se eu consigo fazer isso, apesar de ter 2 verbos nessa oração, eu não vou dizer que ela tem 2 orações. Eu vou dizer que ela tem apenas uma, porque locução verbal é apenas uma oração. Tudo bem até aí? Estão entendendo, né? Por favor, meu povo, vamos seguir. Letra C. A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. Localizemos então os verbos. A professora fez o quê? Pediu. Temos aqui o primeiro verbo. E os alunos ouviram. Vejam que nós temos 2 verbos. E você vai responder. Quantas orações temos aí nesse período? 2 orações, porque temos aí 2 verbos. Letra D. A minha vizinha me emprestou esse livro. O verbo é emprestar. É a palavra que está indicando a ação praticada pela vizinha. Ela emprestou. Nós temos então quantas orações? Apenas uma. Por último, desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. Nós temos desejo, concretize e o último é seja.
Temos então 3 verbos. Pergunta: quantas orações nós temos nesse período? 3 orações. 3 verbos, 3 orações. 2 verbos, 2 orações. Entendido, meu povo? Dúvidas? Anotem. Não fiquem guardadinhos, tem que me falar. Então, comentem lá no vídeo no YouTube, comentem na plataforma, diga, professor, eu não entendi. Se for necessário, assista novamente esse vídeo, mas não guarde sua dúvida para depois. Agora, terceira e última questão. A gente vai pegar as orações da questão anterior e nós vamos classificar esses períodos que nós já anotamos no item anterior, quantas orações tem, em simples ou composto. Na letra A, eu li e reli, mesmo assim não entendi. Vocês marcaram lá o verbo li, reli, mesmo assim não entendi. Nós tivemos 3 verbos. Se nós temos 3 verbos, nós temos então 3 orações. Se nós temos 3 orações, esse período ele é chamado de simples ou composto. Período composto. Olha aí, eu escrevendo, consegui. Agora vamos à letra B. Letra B. Na semana passada, fomos ver o filme do Batman. Nós fomos ver. Nós tivemos aqui, nesse caso, uma locução verbal, não foi? Que a gente disse que poderia ser substituída por apenas o verbo vimos. Na semana passada, vimos o filme do Batman. Apesar de ter 2 verbos, eles formaram locução verbal. E se eles formaram uma locução verbal, a gente conta como se fosse um. Se é um, esse período é simples ou composto? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Simples. Ok. Estão entendendo, gente? Letra C. A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. Nós marcamos lá na outra questão os verbos pediu, foi assim? E nós marcamos também ouviram. Nós temos 2 verbos, 2 orações. Se nós temos 2 orações, esse período é chamado de simples ou composto? Período. E agora, digam aí para mim, eu ainda não ouvi. Composto, muito bem. Eu estou quase sendo alfabetizada com essas letras, né? Mas estou no processo. E olhe lá, tem menino que escreve mais bonito. Letra D. A minha vizinha me emprestou esse livro. Temos aqui o verbo emprestar. Esse é o único verbo que nós marcamos no item anterior. Se temos apenas um verbo, isso quer dizer que temos apenas uma oração. Se temos apenas uma oração nesse enunciado, esse período é simples ou composto? Período simples, ok. E por último, letra E. Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. Nós temos aqui o verbo desejo, concretize, seja. Temos então 3 verbos, logo nós temos 3 orações. Se temos 3 orações, esse período é simples ou composto? Período composto. Tá bom, meu povo, por hoje é só. A gente vai se ver ainda na sexta-feira e eu vou cantar para vocês. Hoje é sexta-feira, tá bom? Um beijão para vocês. Vão lá, comentem no portal, comentem também. Quem não conseguir comentar no portal, comente pelo menos lá no YouTube. Faça lá o seu comentário, dê o seu ok, coloque lá a sua dúvida. Mostre para mim que você assistiu essa aula, porque eu preciso registrar sua presença, ok? Que na nossa vida possamos ter um monte de período composto. Composto por muito amor, por muita harmonia, por toda felicidade, tá certo? E aprendam a música. Sintaxe. Beijo!